Na última sexta-feira, o VIX, o índice do medo, teve uma das maiores quedas intradiária da história. E o que isso quer dizer para o mercado americano? Isso significa que o mercado deve subir ou cair? Isso é bom ou é ruim? Segue o vídeo que eu explico. Pessoal, vou trazer um novo formato de vídeo aqui para o canal. Espero que agregue ainda mais para vocês. Quem segue o canal sabe que eu trazia vídeos focados ali no gama, no posicionamento das opções, né, dos investidores nas opções e a influência que esse mercado tem no mercado acionário. Porém, eu sou um trader, né, eu sou um trader de opções no mercado americano. Porém, antes mesmo de fazer um trade com as opções, eu tenho minha análise macro. Então, eu olho para condições financeiras, business cycle, liquidez. E baseado nesse posicionamento de longo prazo, vamos colocar assim, o cenário macro, que é um cenário importante, aí sim eu posso olhar para o mercado de opções, para o Gama, no caso, e entender se o mercado está posicionado para uma alta, para uma baixa, etc. Então eu somo essas duas análises, análise macro com análise micro, vamos colocar assim, que seria a análise do Gama. Então, a partir de agora, eu vou tentar trazer um pouco mais dessa análise macro também nos vídeos. Então, os vídeos devem ficar um pouco mais longos, mas, de novo, tentando agregar ainda mais para você, trader e investidor. Bom, e na última sexta-feira, dia 17, no caso, a gente teve um dado histórico, um acontecimento histórico. O S&P 500, ele estava menos de 3% do all-time high, né, do topo histórico, e o VIX, o índice do medo que eu mostrei no começo do vídeo, na abertura do vídeo para vocês, pulou para 28, tá? Então, um nível alto aí de VIX. Em outras palavras, um nível alto por demanda ali por opções de put no S&P 500. E esse estudo mostra todas as vezes que isso aconteceu e a gente consegue analisar o que aconteceu depois desse trigger, desse sinal do mercado. Como a gente consegue ver no gráfico e também na tabelinha aqui embaixo, nós tivemos vários dias que isso aconteceu em 1999, que foi um pouco antes da bolha.com, né? Em 2020 e em 2021. Não sei quanto tempo vocês já acompanham o mercado americano, mas como vocês sabem, em 2020 e 2021 foi uma alta bem forte no mercado americano, como a gente consegue também ver aqui no gráfico. Então, basicamente, quando esse sinal dispara, quer dizer que nós estamos em um momento onde qualquer puxada de alta, qualquer movimento de alta, o mercado está cauteloso, não está eufórico. Então isso precede uma euforia no mercado posteriormente. Então em 1999, o mercado continuou subindo basicamente por um ano e a bolha.com estourou em 2000 só. Em 2020, 2021 também subiu muito forte e foi em 2022 quando a gente teve essa realização um pouco mais forte aqui. De novo, se você tem uma análise macro que está dizendo que o mercado vai continuar subindo, que é o meu caso, isso me dá mais convicção de que não estamos no final dessa euforia, desse rally. Tá? Então tem mais uma pernada, tem mais alguns meses, que é o que eu espero que aconteça. É basicamente o que essa tabela traz também. Uma semana depois de quando esse sinal foi disparado, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, etc., até um ano aqui. Como a gente consegue ver, por mais que a gente tenha uma oscilação aqui de uma semana até um mês, de 2 meses a um ano, não teve nenhuma vez que o S&P 500, no caso, teve um retorno negativo aqui nessas situações. Então, de novo, por mais que daqui a um mês pode ser um mês volátil, de 2 meses a um ano, como vocês podem ver, analisando esses dados,
o mercado tem grande chance de continuar subindo e subindo forte, como vocês podem ver a média também. Média de 2 meses depois é 5%, 3 meses depois 8%, 6 meses depois 12%, e assim por diante, e um ano depois 20%, tá? Então a gente está falando do S&P 500, entregar um retorno de 20% não é para se ignorar. Outro dado aqui do Sentiment Trader mostra a sazonalidade do setor específico tech, né? Que seria pegando essa ETF XLK. E como a gente pode ver, a gente está nessa linha verde, aqui próximo do final do ano. Como vocês podem ver, costuma ser uma das melhores épocas para estar nesse setor de tecnologia. Tá? Então, de novo, para quem acha que o setor de tecnologia de semicondutores já deu o que tinha que dar para esse ano, pense duas vezes, baseado na sazonalidade, é lógico que, de novo, é uma soma de fatores para você ter uma convicção grande de que o mercado pode sim continuar subindo até o final do ano. Então, mais um fator aí positivo para o final do ano. E um outro dado interessante aqui para trazer para vocês é os balanços. Começou a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, algumas empresas importantes reportando na terça-feira, que seria o Netflix, na quarta-feira, Tesla e IBM, e na quinta-feira, a Intel. São as mais importantes aí, na minha opinião, para essa semana. Indo agora para o TradingView e colocando no S&P 500, um gráfico de 5 minutos, para a gente entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 20, o mercado já abriu aqui com um baita gap de alta, tá? Depois do fim de semana. Continuou subindo, passou do GAC 5, passou da Gama 1, subiu muito forte, consolidou aqui por volta da Zuma e foi direto para o GAX 4. Foi ali que encontrou o topo do dia, a máxima do dia. Uma alta de mais de 1% para o SPY. Por último, coloquei aqui na MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos que vêm a partir desse fluxo de opções. Coloquei aqui no Netflix, como eu acabei de mostrar para vocês. O Netflix vai divulgar seu balanço no dia de hoje, no final do dia. Então vamos dar uma olhada aqui nos dados e entender o que o ativo pode fazer aí no curto prazo. Começando pelas pontuações, sazonalidade levemente positiva, momento está bem alto, volatilidade está neutro e a pontuação das opções está bem alta. Então quer dizer que os investidores, baseado no posicionamento deles nas opções, estão acreditando na continuação de alta do ativo. E o condicionamento do Gama é positivo. O que isso quer dizer? Que por parte do market maker, que é a contraparte desse fluxo de opções, ele vai ter que vender se o ativo começar a subir e ele vai ter que comprar se o ativo cair. Então isso acaba trazendo estabilidade para o preço do ativo. Olhando para o NEGEX aqui, que seriam as concentrações de Gama, tomadas as expirações, então nós temos um suporte bem forte aqui nos 1195, essa concentração verde aqui de Gama positivo, seria o último suporte aí para o ativo. E na parte de cima, nós vamos ter uma resistência aqui nos $1.300. Então, chegando lá, o market maker vai ter que vender. É lógico, como vocês podem ver, tem concentrações positivas aqui de Gama. Então, quanto mais o ativo sobe, mais o market maker vai ter que vender e com grande escala aqui nos $1.300. Então, se você está otimista com o balanço do ativo, esse seria o meu primeiro alvo. Olhando para a volatilidade implícita entre os strikes e as expirações, nós vemos claramente por conta do balanço a volatilidade implícita. Então, a precificação das opções no curto prazo estão mais altas, mais caras, vamos colocar assim. E no longo prazo, o mercado está um pouco mais tranquilo, o que é normal. Porém, uma forma da gente lucrar usando as opções é vender essa volatilidade, essas opções no curto prazo e comprar elas no longo prazo por conta da diferença de IV. Porém, a gente tem que analisar também se
essa expiração, né, se esse IV no longo prazo realmente está muito desvalorizado, está dentro do normal, ou ainda assim está um pouco elevado. E como vocês podem ver, ainda está um pouco elevado comparado a 60 dias aqui de expiração, 60, 90 dias. Então a gente pega como base essa IV, que seria 36, 35%, e a gente compara com esses curtos prazos. Então, por volta dos 28 dias, já está 10 vols acima aí do longo prazo. E essas opções de curto prazo pode cair ainda mais, obviamente, mas elas não vão cair até os 30% no curto prazo, tá? Então elas devem cair, sei lá, de 15 a 20 vols aqui. Então existe sim um diferencial. Tem que tomar cuidado que quando você compra essas opções, se a volatilidade cai, isso é ruim para você. Então tem que tomar cuidado, estruturar de uma forma bem montada e ver se realmente vale a pena. No meu caso, não sei se eu faria esse tipo de estratégia, tá? Eu provavelmente veria um Iron Condor utilizando a mesma inspiração aqui, ou usando essa inspiração, ou a inspiração da semana que vem, né? Sexta-feira que vem, para tentar me beneficiar um pouco desse Ivy Crush aqui no curto prazo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E você que é um inscrito antigo e já acompanha o meu canal, o meu conteúdo, me diz aí nos comentários o que você achou desse novo formato de vídeo. De novo, estou tentando agregar ainda mais aí para quem assiste o canal.